Gênesis capítulo 1. No começo, Deus criou o céu e a terra. A terra era escura e vazia, e Deus estava presente sobre as águas. Deus disse: haja luz. E então a luz apareceu. Ele separou a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. Isso foi o primeiro dia. No segundo dia, Deus fez o céu, separando as águas debaixo e acima dele. No terceiro dia, Deus fez a terra seca aparecer e chamou-a de terra. Ele também criou os mares. Depois, Deus fez crescer plantas, árvores e vegetação. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas, para iluminar a terra e marcar os dias, as estações e os anos. No quinto dia, Deus encheu os mares com peixes e criou pássaros para voar pelo céu. No sexto dia, Deus fez animais terrestres como leões e vacas. E então, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, chamando-os de Adão e Eva. Ele disse a eles para se multiplicarem e terem domínio sobre a terra. Deus deu aos humanos e aos animais vegetação como alimento. Ele viu tudo o que havia feito e achou que era muito bom. Assim, o céu, a terra e todas as coisas vivas foram criadas por Deus em 6 dias. Gênesis capítulo 2. Ele descansou no sétimo dia e abençoou esse dia como um dia especial. Deus então fez um jardim chamado Éden e colocou o primeiro homem chamado Adão lá. No jardim, Deus fez crescer árvores bonitas, incluindo 2 árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia um rio no Éden que regava o jardim. Deus colocou Adão no jardim para cuidar dele. Deus disse a Adão que ele podia comer livremente das árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele comesse dessa árvore, ele morreria. Deus viu que Adão estava sozinho e decidiu fazer uma parceira para ele. Ele fez todos os animais e pássaros e os trouxe a Adão para dar-lhes nomes. Mas nenhum deles era adequado para ser a parceira de Adão. Então Deus fez Adão adormecer profundamente, tirou uma de suas costelas e fez uma mulher. Quando Adão viu a mulher, ficou feliz e disse que ela seria chamada de mulher, porque foi feita a partir do homem. Deus estabeleceu que, a partir desse momento, os homens se uniriam às suas esposas e formariam uma só carne. Adão e sua esposa estavam nus, mas não sentiam vergonha. Gênesis capítulo 3. A serpente, que era muito astuta, engana a mulher e a convence a comer do fruto da árvore que Deus havia proibido. A mulher, vendo que o fruto era bom e desejável para se tornar sábia, comeu e também deu ao seu marido, que também comeu. Depois de comerem o fruto, os olhos deles se abriram e perceberam que estavam nus. Sentindo vergonha, eles costuraram aventais de folhas de figueira para cobrir sua nudez. Quando ouviram a voz de Deus no jardim, eles se esconderam. Deus chamou Adão, que confessou ter comido do fruto proibido, culpando sua esposa. Quando questionada, a mulher culpou a serpente. Deus então amaldiçoou a serpente, tornando-a rastejante e colocando inimizade entre ela e a humanidade. Para a mulher, Deus aumentou o sofrimento no parto e sujeitou-a ao domínio de seu marido. Para Adão, a terra foi amaldiçoada, e ele teria que trabalhar duro para sobreviver, enfrentando espinhos e cardos. Deus fez túnicas de pele para Adão e sua esposa, simbolizando cobertura para sua vergonha. Ele os expulsou do jardim do Éden para que não comessem da árvore da vida e vivessem para sempre no estado de pecado. Então, Deus colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho para a árvore da vida, impedindo assim que a humanidade voltasse ao Éden. Gênesis capítulo 4. Adão e Eva têm 2 filhos, Caim e Abel. Caim era agricultor, enquanto Abel cuidava de ovelhas. Ambos fizeram ofertas ao Senhor, mas Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Isso deixou Caim com raiva, e ele acabou matando seu irmão. Deus perguntou a Caim onde estava Abel, e Caim mentiu. Deus então amaldiçoou Caim, tornando-o um fugitivo e errante na terra. Caim lamentou sua punição, temendo que outros o matassem em vingança. Deus marcou Caim para protegê-lo de ser morto. Caim partiu e fundou uma cidade chamada Enoque. Ele teve um filho chamado Enoque, que teve descendentes notáveis, como Lameque, que teve 2 esposas e filhos conhecidos por suas habilidades na criação de gado, na música e na metalurgia.
Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete, que teve um filho chamado Enos. Foi com Enos que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor, iniciando uma prática de adoração a Deus. Gênesis capítulo 5 apresenta uma genealogia desde Adão até Noé. Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos e teve um filho chamado Sete. Sete viveu 912 anos e teve Enos. Enos viveu 905 anos e teve Cainã. Cainã viveu 910 anos e teve Maalaleel. Maalaleel viveu 895 anos e teve Jered. Jered viveu 962 anos e teve Enoque. Enoque é notável porque ele caminhou com Deus e foi levado por ele aos 365 anos. Enoque teve um filho chamado Matusalém, que viveu 969 anos, sendo o mais longevo referenciado na Bíblia. Matusalém teve Lameque, que viveu 777 anos, e teve um filho chamado Noé. Lameque nomeou seu filho Noé, dizendo que ele traria conforto em meio ao trabalho e à maldição da terra. Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, quando tinha 500 anos. Este capítulo traça a linhagem desde Adão até Noé, que desempenha um papel crucial na história do dilúvio. Gênesis capítulo 6. Vemos que a humanidade se multiplicou na terra, e os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens, dando origem a descendentes poderosos e gigantes. Deus observou a maldade humana e decidiu limitar a vida humana a 120 anos. A corrupção e violência na terra levaram Deus ao arrependimento de ter criado a humanidade. Exceto Noé, que era justo e andava com Deus, a humanidade estava imersa em pecado. Deus decidiu destruir todas as criaturas vivas com um dilúvio. Deus instruiu Noé a construir uma arca para salvar sua família e representantes de todas as criaturas vivas. Ele recebeu instruções detalhadas sobre a construção da arca e como ela deveria ser feita. Deus fez um pacto com Noé, prometendo protegê-lo durante o dilúvio e preservar a vida na terra através dele. Noé seguiu todas as instruções de Deus, construindo a arca e reunindo os animais de todas as espécies, além de suprimentos alimentares. Ele obedeceu fielmente a Deus em preparação para o dilúvio iminente. Gênesis capítulo 7. Deus instrui Noé a entrar na arca com sua família e todos os animais, de acordo com as espécies. Ele determina que dos animais limpos, Noé deve levar 7 casais, e dos animais não limpos, apenas um casal. Das aves do céu, também devem ser levados 7 casais. Deus avisa que em 7 dias começará a chover, e essa chuva durará 40 dias e 40 noites, destruindo toda a vida que ele criou sobre a terra. Noé, aos 600 anos, cumpre todas as ordens de Deus. Após os 7 dias, as águas do dilúvio começam a cobrir a terra. Noé, sua família e os animais entram na arca, e Deus a fecha. No segundo mês, no 17º dia, as fontes do abismo se rompem, e as janelas do céu se abrem, dando início à chuva. Durante 40 dias e 40 noites, as águas do dilúvio cobrem toda a terra, e a arca flutua sobre elas. As águas prevalecem sobre a terra, cobrindo até os montes mais altos. Todos os seres vivos perecem, exceto aqueles que estavam na arca. O dilúvio dura 150 dias, e somente Noé e os que estavam com ele na arca permanecem vivos. Gênesis capítulo 8. Após 150 dias, Deus faz as águas do dilúvio começarem a diminuir. Ele se lembra de Noé, sua família e dos animais da arca. Fechando as fontes do abismo e as janelas do céu, a chuva cessa, e as águas iniciais a recuar. A arca finalmente descansa nos montes de Arará. Após mais 40 dias, Noé abre a janela da arca e envia um corvo, que retorna. Depois ele envia uma pomba, que volta sem encontrar lugar para cavar. Noé a recebe de volta e espera mais 7 dias, quando novamente solta a pomba, que volta com uma folha de oliveira, decida que as águas estavam recuando. Após mais 7 dias, ele solta a pomba novamente, e desta vez ela não retorna. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 de Noé, as águas tinham secado da terra. No segundo mês, no 27º dia, a terra estava completamente seca. Deus então instrui Noé a sair da arca com sua família e todos os animais. Noé construiu um altar e oferece sacrifícios ao Senhor.
O aroma do sacrifício agrada a Deus, que promete não amaldiçoar a terra novamente por causa do homem, apesar da maldade presente nos corações humanos. Assim, Deus estabelece os ciclos da natureza, garantindo a continuidade das estações e da ordem na terra. Gênesis capítulo 9. Noé e seus filhos receberam uma bênção de Deus para serem férteis e se multiplicarem. Deus também deu a eles permissão para comer carne, mas não com o sangue. Ele prometeu que não destruiria mais toda a vida com um dilúvio e colocou um arco-íris no céu como sinal dessa promessa. Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Cam viu Noé embriagado e nu e contou aos irmãos. Sem e Jafé, respeitosos, cobriram a nudez de seu pai. Quando Noé soube o que aconteceu, amaldiçoou Canaã, filho de Cam, e abençoou Sem e Jafé. Noé viveu muitos anos depois do dilúvio e morreu aos 950 anos. Gênesis capítulo 10. Os descendentes de Noé, especialmente seus filhos, Sem, Cam e Jafé. Cada um deles teve seus próprios filhos e famílias, que se espalharam por diferentes regiões. Jafé teve filhos como Gomer, Magog, Madai, entre outros. Seus descendentes se espalharam por diversas terras. Cam. Seus filhos incluem Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Um dos seus filhos, Cuxi, foi pai de Nimrod, que se tornou um grande líder. Sem. Seus filhos incluem Elão, Assur, Arfaxade, entre outros. Seu descendente mais conhecido foi Eber. E um de seus filhos, Peleg, deu nome a uma época de divisão da terra. Cada um desses filhos e seus descendentes contribuiu para o povoamento e a diversidade das nações após o dilúvio.